jovem casal. Um jovem casal que dormia no seu quarto, quando de repente uma coisa estranha acontece. A polícia bate na porta do motorhome. O jovem rapaz então levanta da sua cama sem entender nada que está acontecendo, meio confuso, com sono, ainda havia acabado de levantar, quando o policial avisa que alguém durante a noite roubou o combustível do seu gerador. Estou falando de país de primeiro mundo, Bargidais. Bargidais vieram até aqui e nos roubaram. Deixa eu mostrar pra vocês o lugar do crime, onde tudo aconteceu. Pra você ver que a bargidalidade hoje não tá mais preocupada. É tanto desespero pra conseguir fazer o roubo, que eles entram dentro de um posto de gasolina, onde tem um McDonald's, um Subway, pessoas por todos os lados. E mesmo assim, eles têm coragem, o despautério, de roubar o cidadão de bem. Vamos contar o que aconteceu. Agora a gente faz cara de vítimas de um crime. É isso aí, galera. Fomos roubados em um país de primeiro mundo. Mas acompanha esse vídeo que a gente vai relatar a história direitinho, passo a passo, como aconteceu, como a gente fez o boletim de ocorrência, quais são as recomendações que a polícia nos deu. E é muito interessante comparar diferenças de culturas entre o nosso país e os Estados Unidos da América. Muitas curiosidades vêm por aí. A gente estava deitado exatamente naquela cama. Por volta das 8 horas da manhã, a gente tinha ido dormir muito tarde ontem, porque ficamos assistindo o filme, dessa vez nós estávamos trabalhando, quando de repente, um barulho fortíssimo no motorhome, bateção. Eu ainda estava vestido com aquela minha cueca de amendoins, e a Jane ainda estava vestindo o seu lingerie mais sexy do mundo. E aí eu abri aqui a frechinha da janela, ó, e lá fora tinham 2 policiais fardados. Eu pensei, pronto, o Trump acabou de mandar todos os latinos embora, vieram buscar nós dois e vão levar direto para deportação. Mas não era nada disso. Os caras vieram avisar a gente que houve uma denúncia de um motorhome que estava ali, de um telefonema que eles receberam, dizendo que tinha alguém chupando a nossa gasolina ali do gerador. E a polícia veio correndo para cá. Quando eles chegaram, o meliante não estava mais presente. Mas olha só qual foi o proceder do meliante. Abriu aquele galão vermelho, chupou a gasolina, colocou em outro recipiente, abasteceu o carro, a moto dele e vazou. A polícia chegou aqui alguns minutos depois, o rapaz já tinha ido embora, pediu todos os nossos documentos para fazer um boletim de ocorrência. Eu falei que eu não queria fazer a denúncia, que eu não queria press charges contra o cara, porque a gente já tá indo embora, a gente nem pode ficar nos Estados Unidos muito mais tempo, o nosso visto já tá para vencer, então a gente já tá tacando lepau sentido Alasca. Aí expliquei tudo isso pros caras, eles entraram e olharam por dentro do motorhome, viram tudo e tal, pediram os documentos, fizeram uma consulta em cima dos documentos, fizeram uma consulta em cima dos documentos do carro, viram que tava tudo certo. Aí o cara começou a me explicar como funciona aqui nos Estados Unidos. Olha aqui o B.O. Se eu quero ou se eu não quero processar o meliante caso ele seja encontrado. Aí eu coloquei que não, porque a gente nem vai estar mais nos Estados Unidos. Aí eles deram pra gente esse livrinho aqui, ó, Informações para Vítimas de Crime do Arizona. E aqui tem toda uma assistência para vítimas. Então, quais são as agências e serviços que eles prestam, as compensações que uma vítima de crime tem aqui nos Estados Unidos, os direitos da vítima, os direitos à restituição. E esse programa de assistência à vítima eu achei muito louco, porque eu imagino que não tenha nada disso no Brasil. Talvez para a condição social do nosso país, que a gente tem que investir em coisas mais urgentes, como por exemplo educação e saúde. Eu achei muito interessante. Eu digo isso que eu já passei por muitas situações de crime no Brasil, várias mesmo. Já fui assaltado de faca na rua, já fui assaltado de revólver, já invadiram a nossa casa, fizeram a gente de vítima, trancaram no quarto, tipo sequestro, assim, depois de baterem na cabeça da minha mãe com a coronha da arma, assim, sangrar a cabeça dela. O cara meteu a arma na minha cabeça, fez contagem regressiva. Foi um pesadelo absurdo, e a polícia demorou 1h30 para chegar depois que a gente ligou. A gente estava trancado dentro do quarto, os caras arrancaram as linhas telefônicas, mas eu consegui fazer uma gambiarra. Guilherme Toledo, sempre mestre dos gatos, consegui fazer uma gambiarra da linha de telefone com o rádio relógio que minha mãe tinha escondido em algum lugar do quarto. Ligamos pra polícia e ligamos pro meu pai também, que meu pai é separado da minha mãe, eles não moram juntos, meu pai tem uma experiência militar muito grande. Meu pai chegou em casa muito antes da polícia, meu pai mora num bairro longe, e a polícia demorou 1h30, quase 2 horas para chegar no local. Uma breve explicação: minha família mora num bairro de classe média em São Paulo, então isso torna tudo muito mais perigoso. Tenho muitos amigos que moram em comunidades, que o pessoal geralmente chama de favelas. Frequentei muita comunidade quando era moleque,
joguei bola com muito primo, filho, sobrinho de traficante e não tinha problema. Você podia deixar em 1996 o seu iPhone 7, que só seria lançado em 2017, em cima do banquinho na frente da quadra, que a mosca não ia pousar em cima do seu telefone, porque na comunidade as pessoas não praticavam roubos. Eu tenho amigos extremamente ricos, bilionários, miliardários, que são cercados de uma segurança privada e particular que também os torna um pouco mais blindados com relação à violência urbana. Lá no nosso bairro, uma classe média baixa, vamos dizer assim, uma classe média achatada, que com muita dificuldade paga os seus funcionários, tem muita dificuldade de pagar os impostos, quase não consegue pagar todos os impostos e fica se complicando por questões governamentais e tudo. Lá é muito perigoso. Meu primeiro carro zero foi uma Paraty, e eu fiquei com ela 2 semanas, porque ela foi roubada lá no meu bairro. É bem complicado lá, sempre tem algum sequestro relâmpago, alguma coisa lá naquela região. Puta, teve uma vez que eu aluguei um equipamento de som pro Mansfield, 2 caixas de som, um microfone sem fio, algumas coisas simples, a gente fez tudo em 5 minutos, tinha segurança na rua, por coincidência o segurança tinha dado uma volta, vieram 3 caras armados, renderam a gente, entraram no carro do Mansfield e levaram tudo embora, levaram o carro dele, meus equipamentos, tudo. A gente foi até a delegacia prestar queixa e o cara faz um boletim de ocorrência e tchau, nunca tem um feedback a esse respeito. Não tô falando mal da polícia do Brasil, sei que eles fazem um trabalho excelente, já fui também resgatado pela polícia em diversas outras situações. Aconteceu uma vez de eu estar dirigindo o carro, uns bêbados bateram no meu carro, eu estava com uma moça comigo que tinha já perto dos seus 45 anos. Os caras saíram do carro, eles passaram no farol vermelho bêbados, eles começaram a nos agredir na rua, empurrar na parede, bater em mim, bater nela. Passou um carro de polícia do outro lado da rua, eles viram o que estava acontecendo e imediatamente renderam os caras, levaram para a polícia, fizeram exame toxicológico, eles todos se fuderam. Só estou apontando uma experiência que eu tive no Brasil, muitas e múltiplas experiências que eu tive no Brasil, com a experiência que a gente teve aqui agora. Fomos roubados e o nosso prejuízo não passa de $13. Eu percebi que o porta-malas do nosso motorhome está destrancado. Estava destrancado já, eu deixei destrancado. Estava com uma sensação de segurança muito grande aqui, que a gente saiu do último camping e acabou não trancando ele. Nada foi roubado. Tá tudo lá, tá tudo inteiro. O cara simplesmente precisava de combustível, roubou o combustível e foi embora. Olha só a preocupação da polícia. A gente está em Flagstaff, uma cidadezinha bem pequena do Arizona, bem pequena mesmo. O índice de criminalidade aqui é bem baixo, inclusive. Os policiais eles estavam inquietos, achando que tinha alguma coisa estranha com a gente, porque a gente não queria prestar queixa, primeiro, e eles acharam isso muito estranho. Só depois que eles viram que a gente é turista, que a gente está aqui há pouco tempo, que eles começaram a entender que a gente é de outra cultura, inclusive ele puxou esse assunto, se a gente está acostumado com a criminalidade, porque ele falou que um americano, quando passa por uma situação como essa, fica transtornado, fica puto, começa a xingar a mãe do presidente e fala que a polícia é irresponsável, que não sabe fazer o serviço e que eles têm que ir atrás desse cara e que eles não podem ter sido lesados em sua propriedade. Eles estavam assustados com o quanto a gente era easygoing nesse assunto, que gerou até uma certa suspeita por parte da polícia. E aqui tem todas as compensações que vítimas de crime no estado do Arizona têm quando passam por situações como essa ou até situações mais problemáticas. Limpeza da cena do crime, custos de funeral, aconselhamento mental com um psicólogo, um psiquiatra, telefones 24 horas para quando você está em crise, você precisa ligar se está à beira de um suicídio, alguma coisa assim. Advogados, isso eu sei que tem no Brasil também, orientação jurídica gratuita. Puta, eu não quero comparar os países, eu sei que existem diferenças sociais absurdas, nem se fôssemos convidados gostaríamos de morar nos Estados Unidos, não trocaríamos o Brasil pelos Estados Unidos. Não é um país que nos pegou pelo coração, mas a sensação de segurança que a gente está tendo, vivendo aqui nos Estados Unidos, os novos pensamentos que eu tive a respeito do desarmamento ou não da população, da desobediência civil, um monte de coisas que a gente quando ouve de fora, a gente às vezes até acha um absurdo, às vezes não está tão longe da nossa realidade que a gente não consegue processar certas ideias, tem mudado muito profundamente dentro de mim. Eles realmente se preocupam se o cara, a próxima vez que ele parar num posto de gasolina, se ele vai ter medo de ficar lá. Então, por uma coisa idiota, de um prejuízo de $14, de um cara que botou uma mangueira, roubou a gasolina e foi embora, às vezes até o cara estava precisando, não sei, pode até ter sido uma situação de emergência, a gente nunca vai saber. Na Patagônia aconteceu muitas vezes de pessoas baterem na porta do nosso carro pedindo um pouco de combustível, motoqueiro uma vez que a gente ficou conversando, uns rapazes que vieram do Brasil e chegaram em uma cidade lá fronteiriça, que a gente estava ainda perto do Uruguai, acabou o dinheiro uruguaio deles, não aceitavam real, o cara bateu na nossa porta e falou, pelo amor de Deus, me faz câmbio e tal. Então a gente nunca sabe em que situações de emergência, em cidades pequenas como essa, uma pessoa chega a precisar de combustível. Não foi um grande crime, mas a preocupação do policial foi muito interessante. E aí ele falou, inclusive, que sem grandes dificuldades, a gente precisaria ter o recibo, na verdade, do combustível,
a gente conseguiria o reembolso. Mas aí, putz, aí começa aquela coisa de papelada, a gente tinha que seguir estrada, queria fazer vlog, agora tem história de fazer vlog todo dia. Se a gente tivesse que dormir aqui, o prejuízo era muito maior do que $14. Se a gente tivesse que ficar aqui na cidade mais um dia. Foi um ponto muito positivo dessa experiência de ser roubado aqui nos Estados Unidos. Me senti acolhido. E parabéns, American People. Agora você não tá falando, e se fosse um maníaco que abrisse o nosso negócio de gasolina, jogasse um fósforo lá pra explodir e a gente morrer aqui dentro? Agora eu não me sinto mais segura. Quero tirar o galão dali, quero tirar o gerador dali, quero comprar uma moto. E eu, o que eu faço? Como é que eu compro uma moto pra Janaína se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho condições financeiras, se eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco? Vou ter que conviver agora com o medo. Olha o medo estampado na cara dela. Não tô com medo, não tô desesperada nem nada do tipo, mas é que eu realmente acho que aqui nos Estados Unidos eles são um pouco mais... Tipo assim, quando eles vão fazer alguma coisa, é uma coisa um pouco mais inesperada. Tipo, não é só roubar alguma coisa, não é só quebrar alguma coisa. Aqui a gente vê muito essa coisa do pessoal que entra na escola com uma arma e mata todo mundo. Tem uma galera aqui que tem problema psicológico, não é exatamente a coisa do ladrão que precisa roubar porque ele precisa comer. Não é muito essa o nosso problema que a gente tem no Brasil. É uma coisa meio... O cara aqui, quando ele vai fazer alguma loucura, é porque ele realmente é muito louco. Tipo, ele é psicopata e tal. Então começou a passar na minha cabeça, tipo, tá, beleza, o cara roubou a gasolina, porque talvez ele precisava, ele tava sem dinheiro e tal, mas e se fosse um desses loucos que a gente vê por aí no jornal, sabe? Tipo, que bota fogo nas coisas e tal. Aí eu comecei a ficar preocupada realmente, mas acho que como os nossos pais vão ver esse vlog, é bom a gente não estender muito essa preocupação, porque aí pode ficar um pouco mais grave o assunto. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do videozinho de hoje. Não era o nosso plano fazer um videozinho tenso como o primeiro vídeo do Xoxô todo dia. Xoxô quase todo dia, né, Xoxô? Vai chamar hashtag Xoxô... Quando der. Xoxô QD. Xoxô QD, hashtag Xoxô QD. Ou Xoxô SQD, sempre que der. O que você acha? E vem assistir os vídeos todos os dias, porque a gente vai se esforçar muito pra fazer coisas muito legais pra vocês e postar sempre que possível. O Jana Todo Dia foi um sufoquinho, mas a gente fez muito carinho pra vocês, então aqui no canal do Gui não vai ser diferente. E o próximo vídeo que a gente se comprometeu a fazer, que era pra ser o vídeo de hoje, mas não foi porque a gente foi roubado e a gente achou isso muito mais interessante, e a gente se comprometeu a fazer vídeos em tempo real pra vocês verem as fotos no Instagram e já saberem exatamente o que está acontecendo com a gente nesse exato momento. O próximo vídeo, então, é sobre quanto a gente gasta por mês, quanto dinheiro a gente trouxe, se valeu a pena ou não fazer a reforma nesse motorhome. Mandem todas as perguntas que vocês têm sobre isso, porque a gente quer falar sobre isso só mais uma vez, e não mais, ok? Deixem nos comentários as perguntas que vocês têm sobre dinheiros, e dinheiros, e dinheiros, e dólares. Tchau, beijo, tchau.